Quero também desde já expressar o enorme orgulho que sinto em representar o Chega neste órgão, assim como o vereador Barreira Soares, que hoje não pode estar presente. Sr. Presidente, quero começar a minha intervenção por comentar a sua mensagem política, que, a par de mais técnica, assume uma importância cabal na discussão que nos traz aqui hoje. O Sr. Presidente começa a sua mensagem ainda a falar da pandemia do Covid-19 e da guerra na Ucrânia, que de facto tornou o ano de 2022 muito difícil para o povo português e em particular para os municípios de Vila Franca de Xira, mas curiosamente e em contraponto, a mesma guerra trouxe receitas extraordinárias e históricas ao seu Executivo. Posso? Obrigada. Por isso, não me parece que tenha sido um ano muito mau para os socialistas, tanto aqui no Conselho como no governo do nosso país. Não concorda? Depois, logo a seguir, o Sr. Presidente afirma, e passo a citar: mantivemos a atitude resiliente, o espírito construtivo e a vontade de continuar a melhorar e a modernizar o nosso território. Não digo que a vontade não lhe tenha faltado, Sr. Presidente, mas precisamos de mais ação, precisamos de mais investimento público no nosso Conselho, porque continuamos a assistir dia após dia a uma degradação dos equipamentos, à falta de manutenção, limpeza e uma certa inércia, diria, no que diz respeito ao arrojo necessário para liderar um dos maiores concelhos do país. Os investimentos não podem ser apenas a zona ribeirinha. É pouquinho, Sr. Presidente, muito pouquinho. Como disse há pouco, foi um ano extraordinário em termos de receitas para os cofres do Executivo que lidera, conforme expressa na sua mensagem. O acréscimo em receita foi de quase 14 milhões de euros e é aqui que não podemos ficar indiferentes aos números. Perante uma conjuntura económica e social extremamente adversa, com o aumento de preços, desde as matérias-primas ao cabaz alimentar, ao aumento da Euribor, que faz disparar as prestações dos créditos à habitação, subida nos valores a pagar ao banco, em alguns casos com aumentos de 50%, e o seu Executivo cobra, numa conjuntura como esta, mais de 14 milhões de euros aos bolsos das pessoas. Sr. Presidente, no ano passado, e por diversas vezes, o meu colega vereador Barreira Soares trouxe propostas para baixar a derrama às micro e pequenas empresas, que muitas delas dão empregos a 2 e a 3 pessoas. Muitas delas pertencem ao comércio local, que dia após dia vai desaparecendo. Quando se fala de derrama, Sr. Presidente, fala de isenção até 150 mil euros. Acontece que já lhe demonstramos por diversas vezes que esse valor cobra muito pouco. Em primeiro lugar, esse valor tem-se mantido inalterado ano após ano, o que diminui a abrangência, tendo em conta a inflação. E segundo, porque isentar uma empresa que fatura até 12.500 euros mês, se tiver em conta pagar um espaço comercial, água, luz, funcionários, papel, equipamentos, etc., irá perceber que os 12.500 euros de faturação mal darão no atual enquadramento fiscal que temos. Para a manutenção do próprio posto de trabalho, quanto mais garantir emprego a outros. O Sr. Presidente continua a dizer na sua mensagem, e cito novamente, dar continuidade à política de fiscalidade amiga das famílias. Mas onde estava o PS quando propusemos no orçamento para este ano reduzir até 2% o IRS às famílias? Aliás, onde estava também a CDU e a Nova Geração? Estavam a votar ao lado do PS e a manter o imposto de IRS na percentagem máxima. Dizem estar tão preocupados com os vilafranquenses, mas na hora da verdade é tudo um zero absoluto. Enfim. Outra questão, Sr. Presidente. A sua primeira ordem executiva no final de 2021 tinha a ver com o plano de arborização. Estamos em 2023 e o senhor diz na sua mensagem que em 2022 lançaram-se os trabalhos preparatórios para a concessão do plano de arborização.
Isto é semelhante àquele sistema da primeira pedra na construção de uma obra. Não é, Sr. Presidente? Sr. Presidente? Está-me a ouvir? Estou a ouvir, Sra. Vereadora. Quando terminar, depois haverá respostas. É assim que funciona. Faça favor. Anuncia-se a primeira pedra, ou neste caso, os primeiros trabalhos preparatórios e, provavelmente, no final do mandato, começam a apresentar qualquer coisinha. O costume, portanto. Relativamente ao investimento de 782 mil euros na renovação de equipamentos e licenças de software, pode dizer-nos que valor corresponde a cada um dos itens? É que falar de investimento em licenças de software, sabendo que as mesmas são obrigatórias e decorrem das condições mínimas de trabalho, parece-me um pouco excessivo. Seria o mesmo que dizer que investiu na limpeza dos escritórios ou na contratualização de eletricidade ou água para os mesmos. Mas falando em investimentos, ainda não perdemos a esperança. Apesar da nossa proposta ter sido chumbada na última reunião, de ver espaços de trabalho com condições semelhantes, aí sim é que se podia chamar investimento. Sr. Presidente, o que o Chega espera é que o seu Executivo, perante uma inflação que continua elevadíssima, as rendas de habitação que não param de subir e a falta de vontade que o seu líder António Costa e o PS têm em baixar impostos, decida fazer uma alteração ao orçamento, com vista a aliviar alguns impostos, que farão muita diferença na vida de muitos dos nossos conterrâneos, nomeadamente mais idosos e carenciados. Ter um resultado positivo de 10 milhões de euros é fantástico, se as pessoas à nossa volta não estivessem a sofrer. Mas no atual contexto, esses 10 milhões fazem muito mais falta no bolso das pessoas, porque é dinheiro necessário para comprar comida e medicamentos. Tenho umas perguntas para lhe colocar. Sr. Presidente, as despesas com pessoal aumentaram 2% relativamente a 2021. Qual o delta do número de trabalhadores a 31 de dezembro de 2021? Sobre a saúde e segurança no trabalho, houve um aumento de acidentes em 4,3% em relação ao ano transato. Há explicação para isto? Na educação, registramos que a avaliação e sucesso nos períodos e semestres em 2021 era de 92,1% e que em 2022, baixou para 89,8%. Qual a explicação para este facto? Citando a fonte portal do Observatório da Educação VFX. Em relação aos balcões do SNS 24, Sr. Presidente, vou citar o documento municipal. Com estes balcões, um projeto piloto a nível nacional, a população passou a ter acesso a serviços digitais e de telesaúde de forma rápida, mais próxima, eficiente e segura. Eu penso que esta questão é do interesse de todos, nomeadamente dos fregueses de Alhandra e do Forte a Casa, não tendo médico de família, devem estar curiosíssimos, tal como eu, para saber. Qual o número de médicos de família disponíveis para consultas de telemédico? Pode dar-nos dados sobre quantas consultas foram efetuadas? Qual o tempo médio de marcação destas teleconsultas? De que forma é feito o diagnóstico? É só para passar receitas? Precisamos de mais dados, Sr. Presidente. Muitos mais dados. Em relação à prestação de contas individuais, multas e outras penalidades, houve um aumento de 42,33%. Deve-se a que multas e a que penalidades? Em relação aos indicadores, queremos enaltecer o prazo médio de pagamento a 15 dias, o que é meritório, deve também ser parabenizado. Para terminar esta minha intervenção, mais tarde farei mais umas questões relativas aos relatórios, mas neste momento quero deixar uma última palavra. A CDU hoje falou aqui 2 vezes da escola de Vialonga e do estado degradante em que ela se encontra e a que chegou. Estamos completamente de acordo, inclusivamente estivemos presentes na manifestação que houve referente a este tema. A pergunta que se faz é: por que chumbaram as nossas propostas
que atribuíam verbas para a requalificação desta escola? Ninguém consegue perceber. Gostava de ter uma resposta. Muito obrigada.